Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do Obreiros, né? Fogo Purificador. É o título do capítulo, né? Então, André Luiz começa dizendo assim: na manhã seguinte, a administradora da casa transitória se achava de posse do roteiro a seguir. Eram 6 horas, no entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. O Instituto recebia a ajuda de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza, enquanto a irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos afazeres imperiosos do momento, cercada de assessores, orientando atividades relativas à mudança próxima. Ardendo de ansiedade por obter maiores esclarecimentos sobre o trabalho em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos da entrada. Eu o segui com prazer. O serviço ativo exigia a atenção e o esforço de grande número de colaboradores. Como eu não parava de fazer perguntas, o prezado companheiro informou: as instituições socorristas, como esta, podem levantar voos de grande alcance. E diante da minha profunda admiração, continuou: permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da Terra, não são as que presidem os fenômenos dessa matéria quintessenciada, que nos serve de base a manifestações, e são também transitórias. O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica no plano físico, em que se situa temporariamente. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etéreo em nossa esfera de ação possibilitam realizações quase inconcebíveis à mente humana. Nos círculos carnais, para atendermos os nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos fracos prisioneiros do campo dos sentidos, prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Porém, o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum, apenas conhece, por enquanto, uma oitava parte do plano onde passa a existência. Uma oitava, olha que pedacinho, né? A vidência e a audição, as duas portas que podem aumentar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Vejamos, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas suscetíveis a serem percebidas pelo nosso olho, quando na Terra. Percebemos tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando nem o índico nem o violeta. Existem, porém, outras cores no espectro correspondentes a vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia. Manifestam-se raios infravioletos e ultravioletos, infravermelhos e ultravioletas, que o pesquisador humano consegue identificar imperfeitamente, mas que não pode ver. Ocorre o mesmo com a capacidade de ouvir. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras a 40.000 por segundo. As ondas mais lentas ou as mais rápidas escapam totalmente do ser humano.
elas são imperceptíveis. Há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas na zona de matéria densa, para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais. Isso a gente até já tem noção, né, gente? Porque a gente percebe que o gato, o cachorro, eles ouvem e enxergam muito mais do que nós, né? E provavelmente muitos outros animais. O ex-sacerdote fez breve parada, sorrindo afavelmente, e acrescentou: os movimentos do trabalho, em nossa esfera de luta, portanto, não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que tínhamos. A matéria e as leis em nosso plano permanecem muito diferentes, embora emanem da mesma origem divina. As considerações eram muito interessantes para mim, apesar de já não ser leigo no conhecimento da aplicação da energia elétrica na colônia espiritual em que eu mantinha residência. As palavras de Hipólito tinham a virtude de aliviar meu cérebro, cheio ainda de lembranças viciosas da terra. O estimado amigo, não obstante reconhecer a leveza da substância etérica, em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrenos, me chamou a atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços necessários à próxima modificação, ou seja, a mudança de lugar, né, que eles vão ter que se mudar de lá. A tarefa exigia decisão e boa vontade, assombrando o ânimo mais forte. A utilização de recursos ali, naquela casa de benemerência, isolada em tão escura paisagem, custava sacrifícios imensos, indescritíveis. A densidade da região influía inequivocamente nos serviços. E os colaboradores gastavam atividades de gigantescas proporções. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores e quando me entregava a transportes admirativos diante da maquinaria complexa, indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, através de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas, em vista da necessidade de empregar maior número de colaboradores na preparação ativa do voo. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente que nos orientava, num belo exemplo de renúncia fraternal, tomou a dianteira, encaminhando-se para as faixas de defesa. Não era como as muralhas de fortificações da terra, que são altas e verticais, mas eram horizontalmente estendidas, formadas de substância escura e emitiam força elétrica de expulsão num raio de 5 metros de largura, aproximadamente, né? Circulando toda a casa. Diversos focos de luz permaneciam acesos e em rápidos minutos determinado responsável pela tarefa nos colocava ao par do trabalho a executar. Seríamos responsáveis pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética, destinados à emissão constante de forças defensivas, e vigiaríamos o setor que nos foi confiado, de modo a sanar qualquer anormalidade. Percebam a necessidade do trabalho sério, organizado, né? Percebam como somos limitados, como temos um campo visual e auditivo tão pequeno. Né? Como eu falei, o cachorro, né, enxerga e ouve muito melhor que nós. Nós percebemos apenas 4% de tudo que existe no universo. O restante, os 96%, né, é energia escura ou matéria escura. E dentro desses 4%, ainda somos muito limitados.
A parte espiritual, por exemplo, é muito complicada para nós. Não entendemos nem o que existe aqui, quanto mais o que existe na espiritualidade. E é isso que o André Luiz está traduzindo para nós, né? Está mostrando algumas coisinhas que a gente não faz nem ideia do que seja. E aí nós temos, voltando ao texto, né, ao capítulo, temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, facultando-lhes ingresso ao pátio interno. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenavam acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Certo, Jerônimo estaria informado quanto à providência necessária. Entretanto, dentro da minha ignorância, não me contive a pergunta. Como assim, né? Como nós reconheceremos essa renovação? Gente, qualquer um de nós faria essa pergunta, né? Como assim? Aqueles que realmente se transformaram, aqueles que têm sinais legítimos de transformação moral, que sinais são esses? Como é que eu vou reconhecer, né? O prestimoso assistente não permitiu que o André, para quem o André fez a pergunta, respondesse. Ele mesmo falou: os sofredores já modificados para o bem apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmo. Logo que estejam onde estiverem, concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes, os mentirosos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão presos nas nuvens de trevas que lhes cercam a mente, endurecidas no crime. Ou seja, quem mudou se ilumina. Quem não mudou, continua envolto no escuro trevoso. Lembra que a gente fala, né? A oração sincera. Então, se o cara realmente é sincero naquilo que ele pede, como toda vez que a gente lê algum livro de André Luiz ou de outros mentores, né? Que a gente lê, eles dizem que quando a gente ora, né? Uma luz aparece no peito ou na fronte, né? De alguma forma a pessoa se ilumina, né? E quando a pessoa está falando da boca para fora, essa iluminação não acontece. E quando a pessoa está mentindo, menos ainda, porque aí ainda vai aparecer aquela aura escura, né? De crime, de vingança, enfim, daquilo que aquela criatura está envolta, né? E para eles é possível ver isso. O cara pode chegar no maior fingimento de humildade, mas ele não tem a luz acesa, ele está mentindo, ele não entra. Vamos continuar. O esclarecimento era bastante significativo e silenciei, satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação da consciência, em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem através dos jogos brilhantes da palavra. Nós nos entregamos tranquilos ao trabalho, quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro do céu. Clarão de terrível beleza rasgou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Não era bem um relâmpago do jeito que a gente conhece na Terra, por ocasião das tempestades. Por enquanto, as cargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas
no que se refere à orientação técnica de ordem invisível. Ali observava-se o contrário. A tormenta de fogo ia começar, metódica e mecanicamente. Dominou-se angustioso pavor, mas o assistente Jerônimo revelava-se tão calmo que a sua serenidade era contagiante. E ele explicou: é o primeiro aviso da passagem dos desintegradores. À distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira acesa pelas faíscas elétricas na desolada região. Decorridos alguns minutos, chegaram novos reforços para a guarda. Todos os servos do bem em trânsito na casa transitória foram chamados a cooperar na vigilância. O assessor, que os distribuía em variados setores de serviço, esclareceu que o Instituto Socorrista deveria partir dentro de 4 horas e que, nesse tempo, em circunstâncias como aquelas, seria grande o número de infortunados a procurar as portas, acrescentando que não se dispunha de colaboradores em quantidade suficiente para atender às tarefas da entrada. Antes de maiores explicações, ribombou um novo trovão nas alturas. O fogo riscou em diversas direções, muito de longe, como se estivesse nos notificando da sua aproximação gradativa. Dessa vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície, penetrara a substância sob nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Muitas vezes eu ouvi viajantes que presenciaram desastres no mar e todos eram unânimes em afirmar a beleza cruel das grandes tormentas no dorso do abismo de água, bem como afirmavam que viajante algum, por mais incrédulo, conseguia fugir às ponderações místicas da fé perante o turbilhão escachoante do desconhecido. Ali, no entanto, a emoção era mais solene, os fatores mais complexos. Tal era patético o fenômeno. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afirmou: o trabalho dos desintegradores etéricos, invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Jerônimo, experiente e bondoso, tentava sossegar meu coração. Todavia, embora soubesse que não nos encontrávamos ainda diante da tormenta de forças caóticas desencadeadas sem rumo, confesso que senti enorme dificuldade para me desincumbir das obrigações assumidas em virtude da minha absoluta despreocupação do que ocorria fora do ambiente de serviço. Desde aquele segundo estampido atordoante no firmamento, a casa transitória de Fabiano entrou em fase anormal de trabalho. Servidores, embora sob impecável articulação, iam e vinham apressados. Lá dentro, pensavam nas últimas medidas com o valioso aproveitamento dos minutos. Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em várias direções, avisando peregrinos da espiritualidade superior, a fim de não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. 3/4 partes dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências relativas ao voo próximo ou organizavam acomodações para os necessitados que chegariam em bando. Com efeito, justificavam-se as medidas, porque ouvimos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Sucederam-se
outros ribombos ameaçadores, despejando fogo na superfície e energias que revolviam o interior do solo que pisávamos. Ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Ver aquela turba amedrontada e expectante era doloroso. Nós nos aproximamos dela quanto era possível e ouvíamos socorro, socorro. E outros, ao contrário, fujam daqui, atravessaremos a barreira de qualquer modo, o abrigo nos pertence, nós vamos à força. E não se limitavam às palavras, avançavam em massa sobre as faixas horizontais para recuarem apavorados. Ajudai-nos pelo amor de Deus, suplicavam os menos atrevidos. Recolhei-nos por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. Entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam escuros círculos de trevas em torno de si. Um deles atingiu o círculo de atividade e eu o identifiquei. Não havia qualquer dúvida. Era o carrasco que me provocara tanta revolta no dia anterior. Postou-se de joelhos, não muito longe de nós, e implorou: tende piedade de mim, as fogueiras ameaçam-me, penitenciam-me, fui pecador, mas espero contar com o seu auxílio para reabilitar-me. As rogativas sensibilizariam qualquer cooperador menos avisado, mas, prevenidos quanto à senha luminosa, notávamos que o pedinte se cercava de verdadeiro manto de trevas. Dele se aproximou Luciana quanto pôde. Fixou bem, fez significativo gesto e exclamou espantada, embora discreta: oh, como é terrível a atividade mental desse pobre irmão. Vemos no halo vital deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Está amedrontado, mas não está convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos, sem maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva. Ia dizer mais alguma coisa? Bastou, no entanto, um olhar do assistente que nos dirigia para que ela se calasse, humilde, voltando ao trabalho complexo que tínhamos em mão. Pois é, como se diz, Quando a água bate, a gente corre. Implora ajuda, pede para Deus, promete melhorar, promete tudo, mas no fundo é apenas o medo, nada mais. Assim que passar, a gente volta a fazer o que estava fazendo. É o caso deles, Fogueiras enormes aumentavam em direções diversas e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Vasta dose de paciência era gasta por todos nós para conter a multidão furiosa. As formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem, vestidas de sombra, nos impressionavam. Quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento, dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição. Olhavam o alto e cantavam hinos de referência ao Senhor, felizes pela própria renovação. Cânticos que eram abafados pela gritaria confusa dos rebeldes agitados. Eu reparava pela expressão de quantos iluminados se aproximavam de nós, que se esforçavam por manter o pensamento alheio às provocações dos maus, temendo talvez o interesse mental pelo que emitiam, circunstância criadora de novos laços magnéticos, favoráveis à dominação dos carrascos. A gente precisa ter em mente que o mal provoca.
A maldade que você aceita faz com que seu pensamento entre em sintonia com o mal que o provocou. E é isso que aqueles que estavam iluminados agora não queriam perder. Eles queriam se manter iluminados e, com isso, não perder a oportunidade do resgate. Tentavam, por isso, alimentar o máximo desprendimento dos gracejos que lhes eram lançados pela turma malévola e impenitente. Formavam agrupamentos de beleza singular, sublime quadros de paraíso no inferno de atrozes padecimentos. Vinham de mãos entrelaçadas, como a trocar energia, a fim de que se lhes aumentasse a força para a salvação. No minuto supremo da batalha que mantinham, talvez desde muito antes. E esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundia-lhes prodigosa renovação do poder, porque levitavam, sobrepondo-se ao desvairado ajuntamento. Suas cabeças eram iluminadas pelos belos círculos de luz com brilho mais uniforme. Enquanto os tipos do semblante sinistro lhe dirigiam insultos, elas cantavam hosanas ao Cristo, entoando louvores, que de certo lembravam os júbilos dos primeiros cristãos, perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sob os aplausos dos espectadores perversos. Mas, para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar junto de nós, que lhe abríssemos passagem prazerosamente. Entretanto, para alcançar a entrada da instituição, eram forçadas a quebra da corrente de energia magnética recíprocas, mantendo-se de mãos separadas, e os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhavam-se involuntariamente uns dos outros, tombavam enfraquecidos após longo esforço. Logo, os primeiros passos na região interna da casa transitória. Pareciam-se assim as aves esgotadas em laboriosa excursão, depois de atingirem o objetivo que as fizera afrontar distâncias e tormentas.